Oi, turma, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, no capítulo 17, a iluminação de consciências, na parte 3, que eu dividi o texto, vamos dar continuidade aqui. Na pausa que se fez natural, Eurípides expôs: seria sem dúvida uma aberração da lógica e do conhecimento podermos contemplar o universo e tudo quanto abarca, fosse ele autoedificador, que atingiu um estágio de beleza e aperfeiçoamento nos seres humanos, ser resultado do nada. Qual, se esse nada fosse a força cósmica que lhe deu origem? Mudaríamos somente de designação, substituindo Deus por natureza, nada ou equivalente. Sempre chegaríamos ao ponto inicial, a grande interrogação que tem estado presente no infinito do tempo. Esse conceito estúpido não pode viger em mente igual do senhor bispo, conhecedor de Santo Agostinho e das suas conclusões a respeito da vida sobre a sua origem. Os primeiros cristãos contentavam-se com a criação realizada pelo Pai de amor e não a discutiam. Com o tempo e o múltiplo surgimento de teses a respeito do ser humano e do seu destino, os filósofos e teólogos sofisticaram a simplicidade da crença aos padrões da cultura e surgiram as variadas escolas de pensamento, entre as quais está a criação divina. Como nosso objetivo não é filosofar, porém estabelecer padrões morais de comportamento para a vivência imortal, a sua negligência religiosa enquanto na terra e conduta reprochável, oculta sob o manto de fé, transtornaram-lhe a mente e o Senhor optou pela solução mais simples e estúpida, que finge aceitar entre conflitos que o atormentam. A sua e a perseguição dos discípulos de Jesus, assim como a ele próprio, demonstram que se trata de uma realidade que os fatos confirmam. Primeiro veio Jesus anunciar o seu reino e vivê-lo, depois os seus exemplos no cotidiano, culminando com a morte que seria a consumção, e ele ressuscitou com o mesmo corpo tão igual e comum que se alimentou do peixe assado na sala em que apareceu aos seus. Não se trata de uma concepção, de uma fantasia, de um fenômeno asilado, porque a cena se repete inúmeras vezes naqueles dias e periodicamente até hoje. A vida é imperecível e iremos demonstrar-lhe. Por ocasião do seu ministério religioso, fez voto de castidade e, nada obstante, desrespeitando o compromisso, seduziu diversas criaturas ingênuas ou invigilantes, dentre diversas a jovem Marcela, de pouco mais de 14 anos, e o fez num dos lugares denominados sagrados, o confessionário. Perturbado pela degradação interior e pelas elucubrações perversas na área do sexo, sentiu-se fascinado pela infanta que se sentiu atraída pelos seus gestos e palavras de hábil sedutor. Com o tempo e as facilidades que a posição eclesiástica lhe concedia, logrou seduzi-la, prometendo futuro consórcio matrimonial, logo cumprisse determinados regulamentos com os quais a iludia. Não vá adiante, caluniador, bradou com aspereza. Sim, claro que irei, redarguiu-lhe o venerando apóstolo. Utilizou-se da infeliz menina que passou a ser maltratada por algumas das beatas, que o vigiavam também com interesse insano. Mas, quando inesperadamente ela descobriu que estava em gestação e lhe deu ciência, a sua reação foi covarde e perversa, propondo o aborto imediatamente antes que os sinais a denunciassem sem alternativa. Movimentando seu círculo de desvairados, soube de um médico aborteiro e quase ao terceiro mês eliminou a vida em floração que a jovem carregava no ventre. Ela era frágil e insegura, sabia que estava em pecado e, após confessar-se com o seu algoz, resolveu suicidar-se, em tentativa louca de livrar-se do clamoroso erro. O silêncio fez na sala e o presunçoso religioso começou a contorcer-se e a emitir sons terríveis através da médium. Mas isso não foi tudo, prosseguiu o mentor. O corpo da criança foi despedaçado ainda em formação, mas o espírito que já se lhe estava fixando permaneceu no claustro orgânico e em sua volta, terminando por ligar-se a você. Não se consumiu no nada, mas continuou exatamente como era agora e com propósitos definitivos. Não raro o espírito escamoteia a realidade por detrás das fantasias que lhe comprazem. Por ocasião do autoencontro, além da organização física, a realidade se desveste das ilusões que ressurgem com as fortes características que foram ocultadas.
Esse reencontro com os acontecimentos arquivados na mente produz choques morais de alta magnitude naquele que desejou escondê-la. Verdadeiras máscaras postas na face das atitudes detestadas que se desejou ocultar diluem-se, e o ser é constrangido ao autoenfrentamento com as consequências que se lhe derivam. Tal ocorrência dá lugar a formações ideoplásticas que passam a vestir o transfuga até que uma dor profunda ou algo poderoso destrua a figura plasmada e se inicie outro ciclo correspondente à sua realidade interior. Muitos espíritos perversos se travestem de formas horripilantes para esquecer os males executados e ocultar a vilânia praticada contra o seu próximo. Mediante as leis de afinidade e sintonia vibratória, permanecem nos mesmos níveis de vivência até o momento dos reencontros. O Sr. Bispo optara pela forma lupina em razão da sua infeliz conduta sexual, usando as regras e exigências da religião e, qual se fosse um lobo, banqueteava-se até a exaustão, retornando à aparência eclesiástica. No entanto, durante as horas de desprendimento espiritual, era mais o lupino cuja forma ditava ao sacerdote de aparência generosa que deveria ser. Ao entregar-se à lamentável situação na cidade da justiça, assumiu a vilania que o caracterizava, buscando gerar sofrimento na instituição espírita cristã, esforçando-se no seu atual presidente. Profundo conhecedor das misérias humanas, o nobre Eurípides fê-lo voltar ao cenário da degradação e infâmia em que interrompeu o renascimento do espírito. Recordado desditoso, naquele momento as teses nadaístas pouco ou nada puderam impedir nos dias do passado próximo nas arrepiantes atrocidades. Estorcegando e debatendo-se nos delicados e vigorosos fluidos da mediunidade, passou a rever na mente, antes obnubilada, a cena terrível da infeliz mãezinha que se atirara da torre alta da igreja matriz, onde ambos pareciam cultuar Deus. Vimos, através das imagens que ele exteriorizava, a criancinha ensanguentada, enquanto a sua voz pedia misericórdia para que não lhe matassem o corpo de que muito necessitava. Simultaneamente, a própria Marcela, enlouquecida e deformada, tentava agredir o insano, igualmente atacado por outros inimigos também desencarnados. A cena era muito constrangedora e humilhante. A chusma de sofredores em aspecto indescritível em que se apresentava, blasfemava e o indigitava na condição de bandido confesso. O triste espetáculo evocava a visão selvagem de chacais sobre vestígios de outros animais vencidos sob uma nuvem carregada de réprobos, vingadores em tumulto aterrador. Então, aqui a gente percebe o quê? Que para convencer esse espírito, para transformar ele, é necessário trazer ele ao passado, aos erros do passado, né? O que foi que ele errou, né? Se a gente for observar, ele mexia com a igreja, né? Ele era um bispo da igreja e ele sucumbiu, como grande parte desses, né, que trabalham, que utilizam o altar da igreja para o seu bem, né? Tem muitos que são padres, bispos, sérios, que trabalham com a religiosidade, com a espiritualidade. Porém, tem outros que são desequilibrados. E a própria proibição, né, deles se envolverem com pessoas do outro sexo faz com que eles sucumbam, porque é carne, né, gente? Nós estamos na carne. Proibir um homem de se relacionar com uma mulher, porque isso seria estar no pecado, porque ele é um homem santo, ele é um representante de Deus, é um absurdo. A nossa razão mostra que é absurdo. O ser humano não veio para ficar sozinho. O ser humano veio para se relacionar. Tanto é que está na Bíblia: crescei e multiplicai-vos. E o caso dele aqui foi se envolver dentro do confessionário, né, que fala. Ele abusou de uma menina de 14 anos. A menina se encantou com ele. Ele ludibriou essa moça. Ele ganhou a confiança dela. Ela engravidou. Ele mandou abortar. A menina acabou se matando. Olha que história. Que desequilíbrio total. Por quê?
Se ele pudesse se relacionar com ela, talvez isso não teria acontecido. Talvez, né? E partindo desse princípio, desse desequilíbrio todo do relacionamento, do que pode, o que não pode dentro de uma igreja, dessa pressão toda que esse pessoal que está dentro do aspecto religioso, católico, cristão, a revolta dele com um dirigente espírita se deve porque ele quer acreditar no quê? Que a vida acabou. Ele quer matar a dor dele através de uma morte que não existe. E aí ele fere outras pessoas pela revolta de estar vivo. Ele está no plano espiritual, ele está vivo, está mostrando que está vivo, e o cara não quer acreditar nisso. E a ignorância é tão grande que ele se transformou num lobo, perispiritualmente falando. O atraso dele não é um atraso no espírito, é um atraso no perispírito. Tem alguns que se fecham tanto que eles ficam vivendo o ostracismo mesmo. Eles voltam a se tornar ovos, que são os ovoides. Dependendo do tipo de ignorância, de atraso, de endurecimento, do espírito ser tão grosso, ele acaba se transformando perispiritualmente num monstro, num animal. E aqui a revolta dele é porque a vida dele não acabou. E por mais que o dirigente, por mais que eles estão tentando convencer ele, mostrando a história, porque dizem, né? Eu não sei até onde isso é verídico ou não, mas algumas histórias que eu li diz que quando a gente passa para o plano espiritual, é como se tivesse um espelho para nós. E a gente vê tudo aquilo que a gente aprontou naquela encarnação. Não precisa voltar nas últimas encarnações, mas naquela última mesmo. Por que a gente está lá no umbral? Então vem um espelho e mostra pra gente por que a gente foi parar no umbral, né? Por que nós perdemos alguns entes queridos? Por que a gente perdeu contato com alguns espíritos? Aí vem um espelho e mostra, né? Em razão das nossas reais escolhas erradas. Então aqui ele está muito ignorante, muito pesado. Junto com ele uma leva de outros espíritos, porque aqui tem os chacais, né, que são aqueles que ele comanda. Por ele ter muita inteligência, ele consegue dominar outros que não são tão inteligentes assim. Né? E fora que no meio desse antro todo, vem espíritos com problemas, né, de equilíbrio emocional, no sentido de sexualidade, de drogadição, de vício. Eles se unem, porque a energia é muito pesada e tudo isso acaba atraindo, né? Sabe aquela luzinha que a gente acende e que fica aquele monte de mosquitinho em volta? É mais ou menos assim que funciona, né? Aquela energia atrai. Então, aqueles que são maus, eles acabam atraindo os maus, e de todos os tipos. E aí ele, no caso aqui, ele se acha o cara do poder, né? Então, fica difícil convencer um cara desse que tudo que ele fez de errado trouxe consequências ruins para ele. Aí ele quer achar culpa. Alguém tem que ser culpado pela desgraça dele. Ele não quer se autoculpar, ele não quer achar o problema dele. Ele quer achar a resposta. Ele quer achar um culpado para a dor dele, para o sofrimento que agora ele passa. E isso na nossa carne, na nossa vida, no nosso dia a dia, está assim de pessoas, né, que estão chamando o que não presta, estão com pensamentos negativos, atraindo espiritualidade, atraindo pessoas que também são inferiores, e depois querem achar um culpado para os seus maus momentos, para as suas adversidades, para o seu sofrimento, para aquelas coisas que não dão certo na sua vida. E começa desse jeito, com uma atitude, um pensamento errado e que vai agravando. Se aqui no momento que ele engravidou a menina, ele tivesse assumido a gravidez e uma família, estava tudo certo. Não tinha pecado nenhum ele gostar de alguém e a pessoa gostar dele. Mesmo que ele fosse um padre, um bispo, seja o que fosse. Mas aí não, em razão de um poder da igreja, de uma hierarquia da igreja, como que ele ia se explicar? Ele foi agravando a situação e deu nisso aqui. Então, o que a gente pega de lição?
que quando começa a dar errado, vamos corrigir. Porque se a gente deixar, aquele agravamento vai piorar. E a nossa situação também, tanto emocional, física, mental, espiritual. Não vamos deixar para amanhã. Resolva hoje o seu pepino aí, porque senão ele só aumenta, gente. É isso que eu acho que é o barato da mensagem de hoje, né? Que nós estamos, assim, ligados a situações boas e ruins, pessoas boas e ruins, e cabe aqui, ó. Que lado que eu vou? Qual é a escolha que eu tenho para hoje? Eu vou dar ração pro meu cãozinho ruim ou eu vou dar ração pro meu cãozinho bom? Ah, mas eu dei pro mal. Poxa, então tá, amanhã você deixa ele passar fome. Não dá mais, para por aí, freia. Porque a situação é essa. Se eu fiz uma coisa errada e quero consertar fazendo mais erros ainda, a tendência é me enrolar no meio de campo aí, e aí não tem conserto assim fácil não. Aí o negócio, aí o caldo entorna, aí é problema, né? A espiritualidade tenta trabalhar, na casa espírita a gente tenta ajudar, né? Mas aí o peso, né, é muito maior. Então vamos acordar para isso. Errou, corrija. Falhou, seja humilde. Eu falhei. Peça perdão. Peça desculpas. Abrace a pessoa que você prejudicou. Se foi prejudicado, perdoa, releva. Você também erra. Você também tem defeitos. Segue em frente. Deixa para trás o que te fez mal. Lava as mãos, sabe? Deixa para lá. Cada um vai receber o que merece. Você não precisa desejar o mal para ninguém, você não precisa fazer mal para ninguém. Você não precisa guardar raiva de ninguém, você não precisa guardar mágoa de ninguém. Não piora a tua situação com coisas que lá na frente vão ser mais difíceis de resolver. Resolva agora. Fique bem. Fique tranquilo. Tranquiliza o teu coração diante de alguma tormenta, de alguma adversidade. Tudo vai passar. Faça por onde passar rápido, mas não piora a situação. E a gente tem mania de deixar a coisa piorar. Até porque, primeiro, o que nós somos mesmo? Vítima. Acabei de falar isso numa palavra de vida eterna. Primeiro, nós somos o quê? Vítima. Primeiro, a gente se coloca naquela situação de vitimismo. E o vitimismo, ele não traz nada de bom. A gente se esconde atrás daquela couraça de que, ai, coitado de mim, eu não sabia, ai, foi sem querer, né? Ou então, não, eu fui sempre subjugado, aquela pessoa não gostava de mim, aquela pessoa me maltratava, ou então meu patrão não vai com a minha cara, sabe? Se a gente ficar nessa, é pior, é muito pior. Então resolva seus pepinos assim, lavando as mãos, cada qual que resolva da sua forma também, faz o seu melhor, perdoa, releva, seja grato, trabalha isso em você diariamente. Deu certo? Ótimo. Deu errado? Vamos corrigir. Não dá para corrigir? Ora, confia, pede a Deus. Você não está sozinho. Ninguém está sozinho. Só que se você quer saber com quem você está, observa teus pensamentos, observa teu sentimento. Será que eu estou bem acompanhado? Tem espíritos bons comigo ou ruim? Espírito zombeteiro ou espírito sério? Depende daquilo que você pensa, depende daquilo que você está fazendo, que você está ouvindo, que você está falando. Não dê notícias, não aumente, né, as notícias que chegam em você, que são ruins. Tenta cortar o máximo. Eu converso com pessoas que às vezes fazem coisas legais, bacanas, mas estão sempre achando defeito naquilo que está fazendo. Olha, eu estou conseguindo arrumar minha casa, mas, menina, dá tanto trabalho. No mesmo passo que a pessoa está alegre, que está limpando a casa dela, que está arrumando a casa dela, daqui a pouco ela vem com aquela notícia ruim, com alguma coisa ruim em relação àquilo, né? Ai, fui pra praia, nossa, mas estava cheio de gente lá. Nossa, tinha gente bebendo, tinha gente usando droga, tinha arrastão. E a praia? Como é que a praia estava? Ai, nem deu para aproveitar direito, mas eu fui na praia. Então, pessoas assim contraditórias, que ao mesmo passo ela tá bem porque ela realizou alguma coisa, mas ela tá mal porque em realizar aquilo aconteceu alguma coisa de ruim. Ela foca mais no ruim. Aí não vai para frente.
vive reclamando, vive achando ruim das coisas que acontecem com ela. Eu falei no Palavras de Vida Eterna ontem, eu estava passeando, fui lá para Paraibuna ver a represa. Não gostei muito do passeio, porque eu achei a represa muito pequena, eu peguei só o bico dela, né? Não dá para ver a represona, tal como eu já vi em Igaratá. Mas assim, eu aproveitei cada instante ali, fui tirando foto das coisas que eu via que era bonito, que era a criação de Deus. Até de urubu eu filmei e tal. O carro quebrou no caminho, eu falei, meu Deus, e aí? Como é que eu vou ficar aqui na rua desse jeito? Mas eu não pensei em momento nenhum assim, que raiva, estragou meu passeio. Não, graças a Deus, eu acho que eu tô me libertando dessas coisas de reclamar. Porque naquele momento eu só pensava assim, bom, já que eu parei em um lugar onde tem natureza, eu vim tirar foto da natureza, eu vou aproveitar para tirar. Eu falei pro menino, a pressa é tua, não é minha, eu tô passeando. Então eu vou tirar foto aqui enquanto você se vira aí. E o Uber ficou lá se virando, aí ele viu que não tinha jeito, pediu um outro Uber. Naquele lugar era muito difícil vir um outro Uber, porque é rodovia. Deus me ajudou, apareceu um rapaz, me trouxe para casa, tá tudo certo. Se não aparecesse o rapaz, eu ia ter que vir junto no guincho, ia ser um sacrifício para eles me colocarem em cima de um caminhão, porque a perna não sobe. Mas eu tava ali, tava tranquila. Porque eu tava confiante que eu tava fazendo a coisa certa para mim, passeando, liberando um pouco as preocupações, esvaziando o pote. Então, se eu fico ali repreensiva, se eu fico apreensiva, melhor dizendo, né? Se eu fico ali ansiosa, ai meu Deus, será que eu vou embora, não sei o quê. O passeio tinha ido por água abaixo. Então aproveita os bons momentos, gente. E aquilo que acontecer de adversidade no meio dos bons momentos, se a culpa é tua, tenta se redimir. Se a culpa é de alguém, perdoa, releva. Vai embora, passa batido. Continua, segue adiante. Porque erros como esse que a gente acabou de ler, eles acontecem. Às vezes você se envolve com uma pessoa, desse envolvimento gera um filho. Assuma seu erro. Foi um erro ter um filho com uma pessoa que você não conhecia. Assuma o filho e pronto. Ah, mas não é fácil, tem pensão, tem que criar, tem que educar. Não é fácil, mas é uma consequência daquilo que você fez. Vai querer matar uma criança? Vai querer acabar com uma obra de Deus? O peso vem, a mão de Deus, o abraço dele é forte, é firme, é gostoso, mas a mão dele é pesada. Então, veja as consequências dos seus atos antes de realizar. Se não deu certo, se você cometeu um erro, porque nós somos falhos, se perdoe com quem você errou, né? E tenta consertar aquela situação, transformar aquela situação ruim em uma situação boa. Dá para fazer isso, mas a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter uma moral, a gente tem que ter uma religiosidade que segura firme na fé nesse momento, porque não dá para largar um erro nosso para trás. A gente tem que tentar consertar, isso seria o certo, né? Em última instância, sim, a gente se afasta quando está fazendo muito mal para nós. Mas o erro, quando é nosso, a gente tem que tentar corrigir, tá bom? Senão acaba tendo problemas sérios como esse que a gente acabou de ler. Fiquem com Deus.